Falando da sociedade dos advogados e do advogado empregado. Código de Ética, artigo 19, e do Estatuto, Sociedade de Advogados do 15 ao 17 e advogado empregado do 11 ao 21. No Regulamento Geral, do 37 ao 43 e do 11 ao 14, quanto a advogado empregado. Então, 37 a 43, Sociedade de Advogados, e 11 a 14, advogado empregado. O artigo 15 do Estatuto, ele vai dizer que o advogado ele pode fazer parte de uma sociedade simples ou de uma sociedade unipessoal. Trata-se de uma alteração de 2016, na qual autorizou a sociedade de advogados para apenas um advogado, que é a sociedade unipessoal. Quer dizer, você pode criar uma sociedade unipessoal. Ou a sociedade de advogados, que é a chamada sociedade simples. A sociedade de advogados adquire a personalidade jurídica com a inscrição do ato constitutivo no Conselho Seccional da OAB. Não é na junta comercial, é no Conselho Seccional da OAB. Quando o advogado faz parte de uma sociedade, as procurações outorgadas são outorgadas individualmente aos advogados e constam nessa procuração a sociedade a que o advogado faz parte. Então você deve outorgar individualmente ao advogado. O parágrafo 4º do artigo 15 vai dizer que nenhum advogado pode fazer parte de mais de uma sociedade de advogados. Você não pode fazer parte de mais de uma sociedade, apenas uma. Tanto sociedade simples, sociedade de advogados, ou a sociedade unipessoal. Cuidado com a pegadinha. Eu posso fazer parte de uma sociedade unipessoal e uma sociedade simples? Não. Só pode fazer parte de uma sociedade. A única exceção que você pode fazer parte, portanto, de uma sociedade unipessoal e uma sociedade simples ao mesmo tempo, é o caso de você ter uma inscrição suplementar em outra unidade da federação, ou seja, em outra seccional. Então, imagine que você faça parte de uma sociedade de advogados em São Paulo, só que eventualmente você tem alguns casos lá no Rio de Janeiro. Aí lá você abre uma sociedade unipessoal. Aí você pode. Esta é a única exceção, parágrafo 4º do 15. O parágrafo 6º vai dizer que os advogados sócios não podem representar em juízo clientes com interesses opostos. Significa que você, dentro da sociedade, com o seu sócio, vocês não podem brincar de cada um advogar para uma parte. O artigo 16, ele fala da denominação da sociedade. A sociedade de advogados não pode ter forma nem características de sociedade empresária. Não pode ter. Nem pode adotar denominação fantasia. Não pode ter nome fantasia. A razão social da sociedade de advogados deve ser obrigatoriamente o nome de pelo menos um advogado responsável, podendo ser mais, obviamente. Então é comum Luiz e Silva advogados. Então coloca os dois, Luiz e Silva e advogados, né? Ou seja, quer dizer que tem mais advogados, mas pode ser nome de um só. Mas não pode ser advocacia vence tudo. Não pode ser. Não pode ser nome de fantasia. O parágrafo 1º ainda diz que pode permanecer o nome do sócio falecido, desde que tenha essa previsão no ato constitutivo. O
parágrafo 4º vai dizer que o nome da sociedade unipessoal deve ser o nome do titular, parcial ou completo, seguido da expressão sociedade individual de advocacia. Parágrafo 4º do artigo 16. Senhores, muito importante, artigo 17, muito importante. Os sócios respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos seus clientes. Respondem subsidiária, então obviamente primeiro é a sociedade que vai ser acionada, mas se chegar até você é ilimitado. O artigo 19 do Código de Ética e Disciplina, ele vai trazer uma expressão que diz que os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, reunidos em caráter permanente para a cooperação recíproca, não podem representar em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos. Veja, não quer dizer que são clientes no mesmo processo, partes opostas, não é isso. É mais que isso. Significa que a sua sociedade, se a sua sociedade de advogados tem uma causa acionando uma determinada empresa, por exemplo, uma Coca-Cola, você tem uma ação pesada lá contra a Coca-Cola. E você tem um colega de turma que é um advogado que você quer que ele seja sócio da sua sociedade. E quando você o convida e ele vem para a sua sociedade, descobre que ele defende uma das pessoas de um dos processos, ele defende uma das pessoas que foi prejudicada pela Coca-Cola em uma ação similar. Um dos dois vai ter que deixar a ação correr, tudo bem? Vai ter que subestabelecer. Então, os interesses não podem ser opostos de qualquer maneira, mesmo que as partes sejam diferentes. No Código de Ética, a única coisa que verdadeiramente importa é esse artigo 19. Lá no regulamento geral, no seu regulamento geral, artigo 37 a 43, ele vai esclarecer um pouco mais a questão da sociedade, do nome da sociedade, a questão de que eles respondem subsidiária ilimitadamente, mas de maneira geral, o que consta no regulamento geral já consta no estatuto. O regulamento apenas aprofunda alguma coisa. Ele não inova necessariamente. Vale a pena dar uma passada de olhos nisso. Quanto ao advogado empregado, voltando para o estatuto, uma coisa muito importante, o advogado empregado, que é aquele que trabalha para uma empresa, por exemplo, ele não perde a sua isenção técnica, nem tem reduzida a sua independência funcional, ainda que recebendo um salário de uma empresa X, certo? Então, não é porque o dono da empresa paga o advogado para defender a empresa, imagine que tenha lá alguns advogados, não é por isso que é o dono da empresa que decide a tese, a forma e retira do advogado, portanto, a sua independência. Porque se fosse assim, o poder econômico iria ter o poder jurídico em mãos, totalmente. Eu pago para você, eu quero que você faça isso e aquilo. Você leva para o advogado o que está acontecendo e ele tem a sua independência funcional. É lógico que isso estamos falando para o exame de ordem, não é? Na vida prática sabemos que as coisas são um pouco mais difíceis, mas você tem aí um instrumento jurídico para proteger a sua carreira, inclusive. Imagine aquele CEO da empresa que te paga como advogado júnior, que queira que você, inclusive, faça alguns trabalhos de advogado para a esposa dele, para o filho dele. Você pode fazer isso? Pode, desde que haja um contrato à parte
e você vai passar a advogar para o filho, para a esposa dele ou para ele nas questões pessoais. Isso é o que fala o parágrafo único do 18. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de maneira de interesse pessoal, fora da relação do emprego. Você não está obrigado, você não precisa fazer isso. O artigo 20 fala da carga horária do advogado. O advogado deve ter a carga horária de 20 horas semanais e até 4 horas contínuas. Esta é a regra do artigo 20, salvo se ele tiver contrato de dedicação exclusiva, neste caso, em acordo ou convenção coletiva, e aí ele pode trabalhar as 8 horas diárias. Horas extras e adicional noturno. As horas extras do advogado, parágrafo 2º, é de, no mínimo, 100% da hora comum, hora normal. E o parágrafo 3º vai dizer que o advogado, para o adicional noturno, tem 25%. O artigo 21, senhores, ele repete aquilo que já falamos hoje, acerca dos honorários de sucumbência. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representado, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Né? Vamos para o regulamento geral. Artigo 11. O regulamento geral ele vai tratar do advogado de dedicação exclusiva, artigo 12. Aí repete o artigo 14 que já mencionamos, que os honorários de sucumbência decorrem principalmente do exercício da advocacia e só acidentalmente da relação de emprego e não integram salário ou remuneração. O que significa que o empregador não pode colocar no salário do advogado os honorários de sucumbência que ele vai receber. Compreende? Isso não faz parte do seu salário.